A paz do Senhor Jesus a você que sempre está aí acompanhando os nossos vídeos, as nossas mensagens que trazemos aí da parte de Deus para a tua vida. E lembre-se, todas as vezes que esse canal abrir uma mensagem, Deus tem algo para falar ao teu coração sobre alguma área da sua vida, claro. Todas as mensagens aqui são cabidas para todo mundo e ela tem ensinamentos para o nosso cotidiano. Eu sempre lembro que o canal Lendo Manual é um canal que traz mensagens bíblicas práticas para se utilizar no nosso dia a dia, e hoje nós iremos falar sobre um assunto que o apóstolo Paulo tratou na carta aos Romanos. Não vos conformeis com este mundo. Vamos tratar sobre isso, mas antes vamos orar e eu peço a você que não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma mensagem e, claro, deixar a tua curtida aí que ajuda muito a expandir esse canal para que ela alcance mais pessoas. É um meio de você evangelizar, ajudar de certa forma a palavra de Deus a alcançar outras pessoas. E deixe seu comentário de onde você nos acompanha. É sempre muito bom a interação de vocês, trazendo esse calor humano. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, nós adoramos o Teu nome e agradecemos a Ti por mais uma vez estarmos aqui. Neste momento em que paramos para meditar na Tua palavra. Neste momento em que nós nos colocamos como ouvidos à Tua mensagem, visto que colocasse uma mensagem em meu coração para que eu compartilhasse com aqueles que acompanham e assim todos nós pudéssemos desfrutar desta tua mensagem, Senhor. Pai bendito, Deus amado, que o Senhor nos dê consciência e conscientização daquilo que nós temos que fazer diariamente para a glória do teu nome. Abençoe a todos que assistem, a todos que colaboram, que cooperam, que de alguma forma ajudam, Senhor, essa mensagem a ir mais além. Abençoe-os em nome e por amor de Jesus. Amém. Então vamos lá, vamos falar sobre o que o apóstolo Paulo disse na carta aos Romanos. O apóstolo Paulo disse: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Primeira coisa que nós vamos parar para pensar é: que ambiente era aquele? Para quem ele estava falando? Como a carta do apóstolo era aos romanos, então ele estava falando justamente à sociedade cristã que estava em Roma. E claro, a carta aos romanos, eu acredito que ela se enquadra muito bem no nosso dia a dia, no nosso contexto brasileiro, visto que os romanos trouxeram muitos dos seus costumes para cá. E claro, através do romanismo, da Igreja Católica, enfim. Então, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ela se encaixa muito bem naquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Ela se encaixa perfeitamente na nossa perspectiva de vida e naquilo que devemos fazer diariamente. A primeira coisa que nós precisamos entender é que, assim como na carta aos Romanos o apóstolo Paulo falava sobre o Estado, né, ele falava muito sobre a questão do Estado, ele falou sobre a autoridade do Estado, sobre o respeito às autoridades do Estado, enfim. Mas ele também falou acerca desta renovação do entendimento, porque a cada dia que se passa, a cada momento que nós estamos vivendo, principalmente no Brasil, nós estamos vendo muitas coisas acontecendo. Nós estamos vendo um cristianismo que está indo de água abaixo. E aí quando eu digo cristianismo é a prática dele. Visto que tem pessoas aí cantando qualquer coisa, tem pessoas aí falando qualquer coisa e pouco se baseia na palavra de Deus. Pouco se baseia na palavra de Deus. É muita filosofia própria, filosofia humana. E aí esquece que a Bíblia é um aparato de acontecimentos que nos trazem uma visão clara do que aconteceu lá atrás e do que acontece aqui hoje, que não é nada diferente. Por exemplo, lá atrás não se pecava por meios digitais, hoje se peca, mas o pecado é o mesmo. Se você, por exemplo, namorei com uma pessoa fora do casamento por conta, por meio da internet.
é adultério do mesmo jeito. Por conta do veículo, não faz diferença nenhuma, o pecado é o mesmo. Então, quando nós observamos essa perspectiva bíblica, nós logo percebemos que a Bíblia nunca fica velha, nunca ficará velha, porque a sua mensagem é aplicável em qualquer momento da história e da vida humana. Por quê? Porque nada mudou, é sempre as mesmas coisas. A única coisa que pode mudar é a questão do veículo, do meio, mas o pecado é o mesmo. E é justamente aí onde a gente começa a observar muita coisa que acontece. Hoje, a igreja, de certa forma, está se curvando para o Estado e muitos dizem assim: ah, Jesus não combateu o Estado, Jesus. E aí esquece do contexto bíblico que Jesus estava vivendo e o que nós estamos vivendo hoje. Hoje nós vivemos uma democracia e esta democracia é a vontade do povo que tem que prevalecer, diferente do que era no tempo de Jesus, que era uma monarquia. Então, quando nós observamos o contexto, nós precisamos contextualizar aquilo que estamos vivendo. E por que isso tem a ver com o que nós estamos vivendo? Porque a igreja, o cristianismo, de uma maneira geral, deveria estar se posicionando cada vez mais para liderar. Deveria estar se posicionando cada vez mais para conduzir esse país. Porque a própria Bíblia diz: se os justos governam, o povo alivia. Mas se os maus governam, o povo sofre, o povo perece. Então, quando nós observamos esse contexto, nós logo devemos perceber que a nossa posição, que a nossa postura deve ser sempre de liderança. E aí, quando eu falo de liderança no sentido geral, eu digo para você ser o maior empresário, para você ser o maior artista, para você ser o melhor cantor, para você ser o melhor político, para você ser o dono da maior empresa, enfim. Todas essas coisas que conduzem aí a sociedade é para ter cristãos liderando. E aí o que aconteceu com a igreja foi justamente esse parar no tempo. Porque a igreja não quis avançar financeiramente, não quis avançar em impostos, e aí nesse sentido a igreja perde espaço, e aí quem começa a governar são os maus. E com isso a igreja sofre, claro. Mas é justamente para essa conscientização que a mensagem da palavra de Deus nos traz, porque nós, aqui na Terra, nós devemos ser generais, como alguns costumam dizer aí, ou devemos ser comandantes desta terra. O Senhor nos colocou aqui para comandar, e claro, o comando é muito melhor se for de pessoas que realmente têm compromisso com Deus. Agora, por exemplo, nós vimos um pastor evangélico, um pastor presbiteriano ser coroado, e aí eu estou falando do sentido figurado, ser coroado ministro da justiça, e aí os maus literalmente alvoroçaram tudo aí. Eu até fiz um vídeo no canal, se você não viu, você vai poder ver aí no card, vou colocar para você. E você vai ver o alvoroço que foi muito grande. Por quê? Porque eles não querem que alguém que tenha princípios bíblicos governe, lidere, conduza o país. Por quê? Porque se nós formos para o contexto de pessoas que querem Deus, logo a minimização de roubos, a minimização de problemas ligados ao egocentrismo, porque quem está em Cristo logo pensa no próximo. Então, quando nós olhamos para esse sentido, nós vemos a necessidade de que cristãos se posicionem e comecem a liderar em todos os sentidos. E aí, para isso, eu também criei um canal que você pode acompanhar. Também, eu acho que eu vou botar aqui no card para você, que é o meu canal pessoal, onde eu ensino pessoas a ganharem dinheiro por meio da internet de graça, literalmente de graça. E você vai poder aprender e poder começar a ganhar dinheiro, ainda que você esteja desempregado, ainda que você esteja sem condições, você vai aprender gratuitamente. Para que isso, Pastor Cleiton? Justamente para ajudar a igreja a crescer. E aí crescer como um todo. É o que eu digo, não adianta você ser só grande espiritual. Você precisa ter posicionamento. Eu sempre digo aos que andam do meu lado, é muito mais fácil
as pessoas ouvirem quem tem condições financeiras, quem tem grandes empresas, do que quem está aí vivendo na miséria, procurando um emprego e tal. Entende? Então é desfrutar daquilo que Deus quer fazer por nós, porque Deus quer abençoar todos. Eu vejo em Deus um Deus abençoador. Se você não vê isso, eu acho que você precisa ler um pouco mais a Bíblia. Você vai perceber que Deus sempre fez os seus prosperarem. E aí talvez você diga assim, não, pastor, mas foi o Antigo Testamento. Não, no Novo Testamento também, veja que os irmãos repartiam das suas fazendas, eles repartiam do que ganhavam para que todos ficassem iguais, para que todos crescessem juntos. E ele tinha uma consolidação financeira muito boa para que todos crescessem. E aí nós estamos falando de contexto de Atos dos Apóstolos. Então essa conscientização, ela é importante de ser trazida à tona, não apenas no sentido de adoração, porque é importante que adoremos, é importante que nos coloquemos diante de Deus como adoradores reais, autênticos e verdadeiros, visto que com Deus não temos como mentir, isso é fato, mas também nos posicionar como cidadãos, como pessoas importantes para liderar este mundo e também conduzir a maioria para Cristo. Porque este é um ato que nós recebemos mandamento. Pregar o evangelho a toda criatura. Logo, se eu estiver liderando, se eu estiver comandando, eu sou muito mais influente do que se eu estiver servindo. E aí, quando eu digo servindo, é no sentido de ser um serviçal, ser um trabalhador mais comum. É muito mais fácil um patrão influenciar os seus funcionários do que o contrário. É muito mais fácil. Vamos e convenhamos. Então, quando nós paramos para observar o contexto do apóstolo Paulo, e aí esse contexto do apóstolo Paulo diz respeito, claro, ao culto, mas nós também podemos aplicá-lo à vida cotidiana, à vida como um todo, que, claro, se nós entendermos o cristianismo como um todo, não é só ser um adorador de Cristo, mas é ser um pleno adorador de Cristo, fazendo com que o cristianismo faça parte de todo o contexto da vida. O contexto da vida. A própria Bíblia revela que quando nós servirmos como se ao Senhor, quando nós fazermos negócio, fazermos como que com o Senhor, quando nós liderarmos como que para o Senhor. Então é importante que todas as coisas da nossa vida, todas elas, façam parte desse meio de vida, de um cristianismo autêntico. Se vestirmos para o Senhor, se calçarmos como que para o Senhor, se liderarmos em todos os sentidos da vida e parar dessa separação de minha vida material, minha vida espiritual. Não! Tudo faz parte do reino. Porque as roupas que eu visto, por exemplo, eu agradeço a Deus porque foi dádiva que Ele me deu. Para mim, as roupas até são materiais, mas a bênção de ter a roupa é espiritual. Então não tem como tirar uma coisa da outra, não tem como separar isso. Para mim, tudo é espiritual. O trabalho que eu faço, o canal, por exemplo, do YouTube, não apenas esse Lendo o Manual, mas também o meu pessoal, não o canal de notícia que a gente tem, que é o canal Ludo. Enfim, todas as coisas que eu faço em minha vida, eu faço para o Senhor. Para que eu faça melhor, para que eu faça sempre com santidade, para que eu faça sempre voltando a minha mente para o reino. Porque para mim, tudo o que importa nesta terra é o reino. A minha família é criada para pensar no reino, para andar para o reino, porque tudo isto aqui é passageiro e rápido. É rápido. Este ano, passou. Este momento de saúde que nós estamos vivendo já fazem 2 anos. Então, para entender que a vida é muito rápida e que você deve colocar a sua mente no reino, colocar a sua mente no céu, porque esse é eterno e esse presente
essa dádiva, essa graça que nos veio por meio da morte de cruz de Jesus, ela não pode ser dispensada. E se hoje você assiste esse vídeo e você ainda não se arrependeu dos seus pecados e ainda não aceitou a Jesus, é a hora. É agora que Ele te chama. Vem para Jesus. Curve seu joelho onde você estiver. Peça, Senhor, perdoa os meus pecados. Me ajude a viver uma vida nova. Senhor, me salva em nome de Jesus. E Ele certamente te perdoará os pecados e te dará uma vida nova. E claro, o Espírito do Senhor vem habitar sobre sua vida e Ele te ajudará a acertar o caminho. Que possamos ter a mente no reino de Deus. Que possamos alinhar a nossa vida como um todo, mentalmente. No nosso trabalho, na nossa igreja, na nossa adoração, nos nossos afazeres, que tudo seja para a glória de Deus. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha absorvido a mensagem. Sempre conto com vocês para o compartilhamento destas mensagens. Que Deus abençoe você, a sua família. E como sempre fazemos no final de todos os vídeos, Revendo Shalom Aleichem. Desejo paz a você. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Vendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Vendo Shalom Aleichem. Vendo Shalom Aleichem. Vendo Shalom Aleichem. Vendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Vendo Shalom Aleichem. Vendo Shalom Aleichem. Vendo Shalom Aleichem. Vendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Jesus abençoe a tua vida e não esquece de se inscrever no canal, porque Deus sempre tem uma mensagem para o teu coração. Que Deus abençoe você e até a próxima. Tchau, tchau.